nós destacamos 3 jogos importantes contra o Palmeiras, né? É muito maneiro, né? Tinha coisas assim que eu falei de 62, o Edu de 73, o Narral de 78, que nós gostaríamos de falar também, um do assunto do outro, né? Eu gostaria, por exemplo, de lembrar a Libertadores 33, eu estava no Maraca. Foi uma multidão, uma coisa assim, meio de semana, quinta-feira, de noite, tarde, e tinha gente transbordando no Maracanã. Tinha gente pendurando no lustre. E aquele gol do Jair foi uma explosão, assim, cara, noite adentro. Aquela bola do Fischer para ele. Meu Deus, coisa linda, coisa linda. Grande é Lobo Fischer. Faça e me abrace. Aliás, Marcelo, tem uma situação interessante nesse gol, quer dizer, nesse gol, no pós-jogo, que o Wendel, o goleiro do Botafogo, né, goleiro, uma das primeiras referências que eu tive na infância, quando acaba o jogo, o Wendel vai correndo em direção ao Fischer, isso os jornais documentaram isso, e dá um beijo no Fischer, né? O Fischer, que era um cara que era difícil de lidar por causa do temperamento, né? E é uma história que a gente vai falar sobre o Fischer lá na frente. Então foi essa dobradinha, Jairzinho e Fischer. Quem viu, meu amigo. E o Fischer era banco do Roberto, né? Essa história é muito legal também, né? Era banco pelo Leônidas, não pela torcida. Sim. A gente tinha em 2 posições, a gente tinha Roberto Jairzinho, Fischer Ferretti e Nilson Dias. É isso. E o Fischer, ele foi inscrito com a 9, né? E o Roberto com a 18. Porque o Roberto vinha de uma lesão, né, no tendão de Aquiles, né? E aí o próprio Roberto já conversou comigo, eles estavam na dúvida se iriam inscrevê-lo ou não. E aí acabaram inscrevendo com 18 e o 9, Fischer. Interessante, né? Legal. E o Fischer... Fala, Edu, desculpa. Não, é que o Fischer acabou se tornando uma espécie de quase que terceira opção, porque, como o Narral comentou, não havia uma previsão de recuperação do Roberto para o início da disputa, né? Então, assim, o Roberto não estava, ele estava voltando, estava meia boca. Então, por ordem natural, seria o Fischer o substituto. Só que o Léo Leônidas tinha uma certa resistência ao Fischer e passou a ser o Ferretti, a primeira opção, e o Fischer ficou no banco. Quando o Roberto recupera, quer dizer, ele finalmente está ok, o Roberto vai para o titular e o Fischer no banco. E a torcida pediu o Fischer. Então, como nesse próprio jogo contra o Palmeiras, que o Fischer entra nesse jogo de desempate, e, cara, como o Marcelo comenta, foi maravilhoso, um passe fatiado para o nosso Furacão. E de 78, eu me lembro da entrevista do Dé, depois do jogo, olha a bocazeira do Dé. Ele falou assim, não sei se vocês viram isso, eu estou doido para acabar essa história de invencibilidade. A gente fica querendo segurar o jogo, e não sei o quê. No jogo seguinte, a gente perdeu a invencibilidade para o Grêmio. Exatamente. Foi muito estranho, cara. Perdemos a invencibilidade e praticamente perdemos a classificação para a fase seguinte, né? Porque o Botafogo ainda brigava com o Grêmio, e o Grêmio ganha por 3-0. Naquela época, mais de 2 gols, levava 3 pontinhos na sacola. E o Botafogo, além de ter perdido o jogo para o Grêmio, viu o Grêmio botar mais 3 pontos de frente. E aí, meu amigo, já era. Já chegou. E classificavam 2, né? E ele... 2 ou 4, agora eu fiquei na dúvida. 4. Classificavam 4, né? Não. E 2? Não, eram 2. Tá. Passaram o Grêmio e o Palmeiras, né? Então, vou voltar aqui. E classificavam 2, e o Grêmio vencendo, ele já foi a primeiro. E não tinha como alcançar. O Grêmio venceu o Botafogo, ele chegou a primeiro do grupo. Então, teria vaga para o segundo, que seria briga entre Botafogo e Palmeiras. Mas aí o Palmeiras enfrentar quem? O Grêmio já classificado em primeiro, né? E aí o Botafogo chegou a quase lá, mas que marca mesmo é a invencibilidade, que é
dentro do Campeonato Brasileiro e no cômputo geral, né? A invencibilidade real, né? Não a favorita, né? Mas só um lancezinho para reforçar o que você está falando, ô Narral. O Palmeiras ganha do Grêmio, o Botafogo jogava contra o São Paulo, e nós tivemos a chance de fazer uma vitória por 3 gols. 2 gols de diferença e fazer os 3 pontos. E aí o Botafogo até abre, né? Faz 2-0, né? Salvo engano. 20 minutos de jogo. 20 minutos, e aí vem E aí, cara, já era. Aí veio a notícia que o Palmeiras tinha feito 1-0 no Grêmio aquela lá. Coisa que, graças a Deus, acabou, aquela coisa meio para baixo, né? O Botafogo. O time do Botafogo desanimou muito no intervalo, porque veio a notícia que o Palmeiras tinha feito 1-0 no Grêmio lá no Sul. Era nos últimos jogos. Deu uma merda aí. Aí estava 2-0 em 20 minutos de jogo. Aí o gol do Palmeiras, o Botafogo meio que largou o jogo, o São Paulo ainda fez um gol. Só que lá em Porto Alegre, o André, não me lembro como é que se chamava, acho que André Cambalhota, não me lembro como é que se chama. Catimba, André Catimba. Ele dava Cambalhota, comemorava, inclusive. Mas era o André Catimba. Ele empatou o jogo no finalzinho do jogo. Se ele tivesse feito os 3 pontos contra o São Paulo, não estava classificado o Palmeiras, não. Pois é. O problema, Marcelo, a cambalhota do André ficou marcada porque ele faz o gol da decisão do Grenal de 77 e ele dá um salto mortal, só que ele esquece de virar. Então ele cai chapado no chão. Eu me lembro disso. Aí ficou marcada a cambalhota, mas ele não era de cambalhota, não. Ele quis tanto, não era que fosse. Por isso que ficou na minha cabeça. André Catinho, você tem razão. Ou seja, chegamos pertinho para a classificação em 78 por causa de uma derrota. Pois é. Bom, então é isso. Falamos do Palmeiras. Alguém quer falar mais alguma coisa, assim? Não, eu acho que é só deixar a rapaziada com a aguinha na boca para os próximos. Para os próximos, né? Pela ordem, Atlético Mineiro, depois Internacional, depois São Paulo. Vamos falar de jogos antigos contra esses times. Mais tarde, nós vamos falar sobre essas 4 decisões do Botafogo no final de 2024. Falou? É isso. Só lembrando, moçada, que é o seguinte, tudo isso que a gente está falando aqui não vai ser só o gogó. A gente vai mostrar para vocês imagens de jornais, a gente vai ter áudio com entrevistas exclusivas. Marcelão tem um acervo pré-histórico com os jogadores da antiga. Eu também tenho um pequeno, humilde acervo de áudio também. Narral, que não tem acervo de áudio nenhum, vai ficar assistindo. Mas ele tem um acervo muito grande de muita coisa legal que a gente vai dividir com vocês. Não vai ser só o gogó, não. Vocês vão ouvir e ver muita coisa legal. Ativa o sininho aí para receber as nossas notificações, mas aperta devagar para o Peter Pan não ficar com ciúme. Depois de você apertar o sininho de leve, você vai dar aquele famoso like. Para você que não conhece, o like é aquele joinha, aquele polegar para cima. E além desse like, você vai compartilhar com seu amigo alvinegro, que quer conhecer a história do Botafogo, né? E vai conhecer junto com a gente, vai fazer junto com a gente esse trajeto. Isso aí, pessoal. Dê o like, clica no sininho e se inscreve no canal. É isso aí. Vamos arrebentar, moçada? É Botafogo. É Botafogo. É Botafogo.